Do Senhor, amém? Amém? Queridos, aproveitando que vocês estão em pés, pega a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Todos acharam? Zacarias sumiu da Bíblia de todo mundo, né? Livro do profeta Zacarias, capítulo 3. O pessoal está achando. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluias. Amém? Amém. Diz assim, Zacarias, capítulo 3. O título na minha Bíblia diz: A quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Aleluia. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo, e Satanás estava do seu lado direito para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardará os meus átrios. E te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém, queridos? Podemos assentar? Exaltado é o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos de fato nesse texto, eu me vejo na obrigação de trazer um pouquinho do contexto histórico dessa situação. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele havia feito uma promessa. Deus usou diversos profetas para dizer para o povo de Israel, para o povo de Judá, para eles entrarem na linha, para eles entrarem no querer do Senhor, para eles estarem no centro da vontade de Deus,
para que a vontade de Deus fosse estabelecida no meio da nação e na vida de cada um, como os nossos adolescentes acabaram de louvar, se você prestar atenção. Porém, as Sagradas Escrituras, ela vai dizer que o povo, por diversas vezes, em diversas situações, quando se levantavam os profetas, como eu já disse aqui várias vezes, em pregação ou em escola bíblica, eles não davam ouvido para os profetas, porque tudo que os profetas falavam não era do agrado deles, não era satisfatório para eles, não satisfaziam os desejos pessoais do povo, então eles não ouviam. E o Senhor, ele disse numa certa situação, em específico usando o profeta Jeremias, dizendo que do norte, aleluia, viria um rei, e do norte esse rei entraria e devastaria tudo. E de fato isso aconteceu. A Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Jeremias que o rei Nabucodonosor, que você já conhece, ele entrou, ele veio das terras do norte e veio devastando Israel até chegar em Judá. E a Bíblia vai dizer que nessa devastação, nesse cerco, nesse domínio sobre a terra de Israel e Judá, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor levou vários jovens escravos. Cito para você Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os jovens que vinham de família rica foram levados escravos para trabalhar dentro do palácio. A gente vai ver isso lá no livro do profeta Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que algumas pessoas da cidade ficaram lá para ver o término da destruição da cidade. Cito o próprio profeta Jeremias. A Bíblia vai dizer lá no livro de Lamentações de Jeremias, que Jeremias ele andava pela cidade de Jerusalém, o templo destruído, as portas da cidade destruídas, os muros destruídos, e a única coisa que Jeremias sabia fazer era chorar, era lamentar toda a destruição da cidade. Está lá no livro do profeta Jeremias, em específico Lamentações. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor levou uma outra parte para trabalhar como escravo, como pedreiro, como mão de obra, vamos dizer assim. E a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel, ele foi um desses. A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 1, que Ezequiel teve várias visões da parte de Deus na beira do rio. Na beira do rio fazendo o quê? Fazendo tijolo. Pegando barro do rio para fazer a montagem de tijolo. Então, eu estou trazendo aqui um breve contexto histórico. A Bíblia vai dizer que o povo ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Mas houve um belo dia, que é citado lá no livro do Salmo 126, que diz assim: se não fosse o Senhor, aleluia, que estivesse por nós, se não fosse o Senhor, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um novo cântico. Então se diziam entre as nações que estavam escravas ali: grandes coisas fez o Senhor por esses. O dia da libertação chegou, e esse dia foi cantado no Salmo 126. Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, porque o povo estava 70 anos lá, preso, cativo. Uma geração chegou naquele lugar, uma geração morreu naquele lugar. Filhos nasceram naquele lugar, na Babilônia, e eles não tinham mais esperanças de voltar para a sua terra. Mas a Bíblia vai dizer que Deus usou o profeta Isaías dizendo: olha, em breve eu vou levantar no trono um homem chamado Ciro, e Ciro será instrumento na minha mão, porque ele vai escrever carta, e essa carta vai ser carta de libertação para o meu povo. E o cumprimento dessa profecia a gente vai ver lá no livro de Esdras, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que quando Esdras ele subiu ao trono, Esdras, um rei persa,
porque o Império Babilônico já tinha caído. Eu estou indo rápido demais? Não? É que eu preciso passar o contexto histórico para você. Quando Ciro, o persa, derrotou Nabucodonosor, subiu para o trono, Deus moveu o coração do Ciro. Deus chacoalhou a alma de Ciro. E a Bíblia vai dizer em Esdras, capítulo 1, que Ciro, ele fez cartas, dizendo, olha, eu percebo que no meio dos escravos tem um povo diferente. Eu percebo que no meio dos escravos tem um povo que, apesar de frágil, fraco e até mesmo abatido, eles adoram um Deus que não é igual ao Deus que eu sirvo. É um Deus diferenciado, é um Deus grande, é um Deus soberano, é um Deus poderoso. E ao estudar sobre a história desse povo que está escravo aqui, esse Deus desse povo tirou esse povo lá da terra do Egito com mão forte. Esse povo serve um Deus, aleluia, que é forte e poderoso, que lá atrás fez eles ganhar várias batalhas com Josué. Aleluia, meu Deus! Então eu vou escrever uma carta aqui dizendo, olha, todos que quiserem ir embora de volta para a vossa terra lá em Jerusalém, eu dou carta de libertação. Todos os israelitas e judeus que quiserem levantar acampamento e ir embora de volta para Jerusalém, eu dou a minha permissão. E não somente isso, se no caminho eles encontrarem pessoas errantes, eu estou enviando prata, eu estou enviando ouro, porque eu quero que eles vão com uma finalidade, que eles voltem para edificar o templo do Deus deles, para eles voltarem a adorar o Deus deles. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que eles voltaram. A Bíblia vai dizer em Esdras, capítulo 3, que eles estabeleceram o altar. O templo não estava construído ainda, mas eles estabeleceram o altar porque eles sentiam uma necessidade latente de voltar a ter liberdade religiosa, vontade de cultuar a Deus com liberdade em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer, aleluia, que eles voltaram a cultuar, que eles voltaram a levantar o altar. Só que com o passar do tempo, o povo começou a desanimar, porque eles olhavam para o altar e não viam beleza. Eles olhavam para o altar e viam tudo muito simples. Mas a Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Ageu, que Deus levanta o profeta Ageu e diz assim, olha, o que é essa casa para vocês? Ela não é comparada como aquela da época do rei Salomão. Eu sei disso, diz o Senhor. Deus usando o profeta Ageu. Só que tem uma coisa. Eu quero que vocês se levantem, subam para o monte, peguem madeira e edifiquem a minha casa, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. De fato, o templo de Salomão era rico, tinha prata, tinha ouro, tinha a minha presença. Mas apesar da simplicidade, eu quero que vocês se disponham. Ei, Josué, sumo sacerdote, ei, Zorobabel, eu quero que vocês apliquem o vosso coração, animem o povo e suba para cima do monte e recolha a madeira. Pegue as melhores madeiras que vocês tiverem, lapidem as madeiras, tira todas as rapinas, tudo aquilo que é torto nas madeiras, e levantem uma nova casa para mim, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Porque minha é a prata, meu é o ouro, é eu que cuido da obra. A Bíblia vai dizer que eles levantaram, Ju, a segunda casa. Eles levantaram o segundo templo. Uma casa mais simples, uma casa mais revestida de madeira. Só que com o passar do tempo, o sumo sacerdote Josué, aleluia, que era um dos responsáveis pela adoração, um dos responsáveis por cuidar do povo, aleluia, Zorobabel, eles começaram a desanimar. Eles estavam fazendo culto, adoração
adoração por fazer. Era só o protocolo. Mas a Bíblia, ela vai dizer que nessa mesma situação do profeta Ageu, Deus levanta Zacarias, que é o texto onde a gente leu. A Bíblia vai dizer que tanto Ageu como Zacarias eram profetas da mesma época. Enquanto Deus usou Ageu falando, olha, minha é a prata, meu é o ouro, sobe para o monte, peguem madeira, edifiquem a casa. Do outro lado, Deus estava usando Zacarias dizendo, olha, o Senhor, Ele manda dizer, apliquem o vosso coração a buscar a minha presença. Já foi falado aqui nessa noite, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto Deus usava Ageu falando, olha, busquem a minha presença, levantem a minha casa, levantem o culto, aleluia, de adoração. Do outro lado, Deus usava Zacarias, olha, limpai as vossas mãos, limpai a vossa caminhada, porque Deus quer usar vocês de uma maneira diferenciada. Estou indo muito rápido? Estou parecendo professora de história, né? Diz aí. Só que a Bíblia vai dizer que Zacarias, ele teve várias visões. Começou a ter várias visões. E nessa quarta visão, Deus mostrou para ele, não sei se foi de olho aberto, se foi de olho fechado, de dia ou de noite dormindo, mas Zacarias, ele teve uma visão. E nessa visão ele relata que Deus mostrou para ele o sumo sacerdote Josué, que foi o responsável por levantar novamente o altar, o culto de adoração, junto com Esdras, que era o responsável de ensinar a palavra de Deus para o povo. E a Bíblia vai dizer aqui em Zacarias capítulo 3, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Presta bem atenção nessa visão. Zacarias vê o sumo sacerdote Josué, o líder religioso da nação, e ele estava diante da presença do anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? É Jesus Cristo, se apresentando no Antigo Testamento. Ele vê nessa visão, aleluia, é como se Zacarias visse o trono de Deus, ele visse o próprio Senhor Jesus Cristo aqui apresentado como o anjo do Senhor, e o sumo sacerdote Josué, o líder religioso da nação, o responsável por levar o povo a ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de jejum, diante da presença do Senhor Jesus. Isso no Antigo Testamento. E do lado direito de Josué, do sumo sacerdote Josué, quem está lá? O encardido, Satanás. Está lá com um propósito, com um objetivo. Qual é esse objetivo? Acusar. Qual é o objetivo? Apontar. Qual é o objetivo? Mostrar cada erro, cada parte defeituosa ou que precisava de manutenção na vida espiritual de Josué. Um líder religioso que estava no altar, que fazia culto, que sacrificava, mas espiritualmente não estava bem. Espiritualmente estava cansado, espiritualmente sobrecarregado. Chegava no culto, chegava diante do altar e prestava um culto não de adoração, mas um culto apenas por questões de tradição. Ele chegava no culto não para adorar, mas apenas para trabalhar e administrar. Porém, o sumo sacerdote, ele não percebeu que ele foi esfriando espiritualmente. Ele estava o tempo todo no templo, ele estava o tempo todo trazendo para os nossos dias na igreja. Vinha para administrar, vinha para ver se a lâmpada estava acesa, se o altar estava limpo, se tinha cinza no altar, ele tirava as cinzas do altar para colocar lenha nova, matava o animal para fazer o sacrifício. Então o sumo sacerdote
sacerdote Josué, ele estava no automático. Religiosamente, espiritualmente falando. Porém, ele, mesmo fraco, mesmo frágil espiritualmente, ouso dizer que mesmo ele estando dentro do templo, sem sentir a presença de Deus, mas ele estava diante do anjo do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Satanás estava à mão direita, do ladinho direito de Josué. E a Bíblia vai dizer, quero que você acompanhe comigo, quem puder põe aqui na tela. E Satanás, versículo 1. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Esse não é um tição tirado do fogo? Nessa visão de Zacarias, Josué estava diante do altar, diante do anjo do Senhor, Jesus, no Antigo Testamento. Quando o anjo do Senhor, ele viu que Satanás estava ali do lado direito de Josué, com a única finalidade de expor os pecados ocultos de Josué, expor as falhas de Josué, expor os pensamentos sujos de Josué, expor os sentimentos sujos de Josué, mostrar as iniquidades, os pecados na carne de Josué. O anjo do Senhor, o nosso Senhor Jesus, olhou bem no fundo do olho de Satanás e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O Deus que ama e escolheu Jerusalém como seu povo, o Senhor te repreenda. Porque ainda que Josué esteja como um tição tirado do fogo, o que seria um tição tirado do fogo? Nada mais, nada menos que um carvão queimado que não serve para nada. Não é assim que eu e você muitas vezes se sente? Um carvão queimado que não serve mais para nada, apenas para ser soprado. Deixa o vento levar. Mas o Senhor disse para Satanás: esse é um tição tirado do fogo. Aleluia. Ele pode não servir para mais nada, mas para mim ele ainda tem muita utilidade. O Senhor está falando para muitos de nós aqui nessa noite, que o Senhor, ele nos chamou, o Senhor nos escolheu, mas o Espírito Santo de Deus que esquadrinha os nossos corações, ele sabe que muitos de nós, aleluia, que está aqui dentro da sua casca, porque a vida espiritual não é mais a mesma, que a dedicação não é mais a mesma, que você até quer ser como antes, mas você não está mais conseguindo. E muitas das vezes, aleluia, passa pensamentos na minha mente, como na mente de alguns de vocês: eu estou tão sujo, eu estou tão desanimado, eu estou tão cheio de rapina, de pecado, de tanta coisa, que eu não sei nem se o Senhor, ele me ama mais. Eu acho que eu vou dar férias para o Senhor de mim. Mas o Senhor, ele manda dizer para quem está aqui dentro nessa noite: mesmo fraco, mesmo abatido, não saia de diante do altar do Senhor, porque o Senhor, aleluia, ele está repreendendo o acusador da tua alma nessa noite. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. Satanás estava do lado direito de Josué, pronto, aleluia, para desenrolar a lista de erro, de iniquidade, de pecado, de frieza, de tantas coisas visíveis e internas que o sumo sacerdote estava passando. Mas o intuito dele era simplesmente acusar Josué, porque Satanás, ele queria apontar o dedo para dizer assim: ué, mas não é sacerdote? Ué, mas não é escolhido para estar levando o povo à adoração?
ele leva ao povo a adoração, mas ele mesmo está fraco espiritualmente. Ele leva ao povo a adoração, mas ele mesmo está frio espiritualmente. Era o intento de Satanás. Ele ensina a palavra de Deus para o povo, mas ele mesmo está atropeçando em diversos itens da palavra. Mas o Senhor que é santo, o Senhor que é justo, o Senhor que é misericordioso, olhou para Satanás e disse: o Senhor te repreende, Satanás. Ele é um tição tirado do fogo. Ele, aos teus olhos, não serve para mais nada, mas ele é útil para mim. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo, aleluia, versículo 4. Versículo 3 diz assim: ora, Josué estava vestido de vestes sujas diante do anjo. Na visão que Zacarias teve, ainda tinha mais um agravante. Além de Satanás estar do lado para acusar, as vestes de Josué ainda denunciava. Mas o Senhor que é rico em misericórdia, mas o Senhor que é perdoador. Aleluia. E como já foi falado aqui na abertura, na palavra oficial, que nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. O anjo do Senhor olhou para Josué, aleluia, lá no versículo 4 diz assim: então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. E a ele, Josué, disse a seguinte coisa: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Engrandecido é o nome do Senhor. Satanás, as vestes de Josué estão sujas, não seja por isso. Gabriel, Miguel, ei, anjos que estão aqui para servir, tira as vestes sujas de Josué, pega vestes limpas e veste ele com vestes limpas e reluzentes. Exaltado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele está falando para nós aqui que estamos diante do altar nessa noite. Não sei quem entrou aqui se sentindo acusado, mas o Senhor, Ele está repreendendo o espírito acusador na tua vida. E o Senhor, Ele está limpando as nossas vestes espirituais nessa noite. Aleluia. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? O culto inteiro está entrelaçado como um belo tapete da Margarida. Quem é esse que mesmo sem pecado não me condenou? A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele troca as vestes de Josué. E Josué é vestido com vestes limpas. Isso me lembra a parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa, ele gastou tudo que tinha. Quando ele sentiu vontade de comer bolotas de porco, ele caiu em si e disse: eu vou retornar para a casa do meu pai, porque a vida que eu tinha lá do ladinho dele era muito melhor do que essa vida que eu tenho agora. E a Bíblia vai dizer na parábola do filho pródigo, que quando o pai viu o filho vindo pela estrada, aleluia, o pai do filho pródigo se alegrou. Ele já deu ordem para todos os seus empregados: vamos acender a churrasqueira, vamos matar o melhor animal, porque aquele que estava morto ressuscitou, ressurgiu. O Senhor, Ele está falando, aleluia, que o Senhor, Ele está nos dando vida espiritual novamente. Mortos espirituais aqui, que está com a vida espiritual, que só você e Deus sabe. O Senhor, Ele está falando nessa noite: estou eu restaurando a tua vida nessa noite. E não há nada que impeça de você estar na minha presença, diz o Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que depois que as vestes do sumo sacerdote Josué foi trocada, veste suja, descarta, veste limpa, coloca. Isso tudo na visão de Zacarias. A Bíblia vai dizer lá no versículo 5: e disse eu, Zacarias falando com Deus na visão: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça,
puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. O que seria essa mitra? Essa mitra seria um turbante. Os sumos sacerdotes da época, além das vestes adequadas para se apresentar diante de Deus no culto, eles usavam uma mitra. Seria um pano que eles enrolavam na cabeça para fazer um grande chapéu. E esse chapéu, essa mitra, ela tem um simbolismo espiritual. Simboliza a autoridade da parte de Deus. Simboliza a santidade junto de Deus. Simboliza, aleluia, a comunhão e contato com Deus. O Senhor Deus não somente limpou as vestes de Josué, trocando as vestes sujas por veste limpa, mas Ele também restaurou a autoridade espiritual do sumo sacerdote Josué. O Senhor, Ele está limpando vestes espirituais aqui. Mas não somente isso, o Senhor, Ele está restaurando a santidade na nossa vida. O Senhor, Ele está restaurando a nossa comunhão com Deus. E o Senhor também está restaurando, aleluia, a unção e a autoridade espiritual que Ele já determinou para a sua vida. Então saiba de uma coisa, não há inferno, não há principado, não há potestade, não há nada que te impeça de estar na presença do seu Deus. Porque o Senhor, Ele nos restaura nessa noite. E não somente isso, ainda o Senhor, Ele vira para Josué e fala assim: filho, aleluia, se você atentamente observar os meus caminhos, se você observar as minhas ordenanças, eu vou levantar você para estar na minha casa fazendo a minha obra. Ei, sacerdote Josué, eu não estou somente trocando as suas vestes espirituais. Eu não estou simplesmente trocando o seu turbante, que representa a autoridade. Mas se você começar, ou voltar, melhor dizendo, a meditar na minha lei, a observar as minhas ordenanças, saiba de uma coisa: eu vou colocar você diante do meu povo. Eu vou colocar você para julgar o meu povo. Eu vou colocar você como autoridade, aleluia, aleluia, que me representa nessa terra. E aonde você colocar os seus pés, não há nada, aleluia, que vai impedir o meu trabalhar na sua vida. Muitas das vezes o adversário também da sua alma, ele está do nosso lado como um leão procurando quem tragar. O Senhor, Ele sabe a obra que Ele tem para fazer na sua vida. O inimigo, ele sabe o que Deus tem para fazer através de você. E é por isso que ele tenta a todo custo te enfraquecer, te desanimar, te esfriar, trazer laços, embaraços e tentações para sujar as nossas vestes diante de Deus. Porque o inimigo, ele quer simplesmente nos acusar. Mas assim como o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, que representa Jesus no Antigo Testamento. Independente de como você entrou aqui nessa noite, não saia do altar, não saia da presença do Senhor. Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado. Senhor, eu estou de um jeito que nem eu mesmo me reconheço. Mas o Senhor, Ele manda dizer: não saia do altar. Aleluia, porque eu tenho restauração para a tua vida. Eu tenho vestes novas para colocar sobre você. Eu tenho uma nova santidade sobre a sua vida. Eu tenho uma nova autoridade para colocar na sua mão. Engrandecido é o nome do Senhor. E o Senhor, Ele ainda fez uma promessa para Josué: se você andar nos meus caminhos, na minha ordenança, além de eu usar você, colocar você como líder do povo restaurado, eu vou usar você como instrumento para ganhar mais pessoas para a minha presença. E vai ser através da sua vida, da sua linhagem, que virá o renovo. As irmãs louvaram aqui sobre renovo. E o Senhor Deus, Ele fez uma promessa. Aleluia. Lá no versículo
pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que farei vir o meu servo, o renovo. Glória a Deus. Josué, se você se colocar na brecha, filho, se você entender o trabalhar que eu tenho para a sua vida, se você conservar as vestes limpas que eu tenho colocado sobre você, se você, aleluia, valorizar a autoridade espiritual que eu estou colocando na sua vida hoje, e entender que você é instrumento na minha mão, é através de você, é através dos seus ensinamentos, é através da sua dedicação, que em breve virá o Salvador, que em breve virá o Messias, que em um dia restaurará, aleluia, essa terra, que em um dia resgatará a humanidade das mãos de Satanás. E o Senhor, Ele está falando para nós aqui nessa noite: ei, é através de você que virá o renovo. Mas pastora, Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz do Calvário, mas no começo do culto aqui eu disse para você, você é uma voz. Assim como João Batista foi uma voz que clamou no deserto dizendo que o Messias está voltando, aleluia, hoje você é essa voz, porque o mundo precisa ouvir que o céu vai se abrir, que Jesus vai voltar para resgatar a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Fica firme. Independente do que você está passando, não saia do altar. Por mais escabroso, pavoroso e vergonhoso que seja o nosso pecado diante dos homens, mas não saia do altar e expressa para Deus as suas dificuldades, porque Jesus, Ele nos ama, porque Jesus, Ele nos perdoa. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Jesus, Ele nos restaura nessa noite. Jesus, Ele nos revigora nessa noite. O Senhor, Ele está nos dando saúde, ânimo, alegria para servir ao Senhor. Porque tem fases na nossa vida que a gente fica tão fraco, tão desanimado espiritualmente, que a única solução é fazer como o profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra na minha vida, Pai, porque se depender de mim, é ou não é verdade? Então o Senhor, Ele está avivando a obra dele na sua vida. Você crê nessa noite? Então se coloque de pé, vamos orar.